Muito boa noite, irmãos. Nós vamos começar o nosso culto. Já estamos ao vivo no YouTube. Eu vou postar aqui no grupo da igreja para que mais pessoas consigam acessar. Então, nós vamos começar abrindo as nossas Bíblias no Salmos de número 16. Salmos de número 16, dos versos 1 ao verso 7. Salmos de número 16, do verso 1 ao verso 7, que diz assim as Sagradas Escrituras: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possui, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me a divisa em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Que essa possa ser a nossa real adoração, né? Pedindo o Senhor, pedindo o Senhor proteção, né? Porque Ele é o nosso refúgio e Ele é o nosso bem maior. Então, nós vamos começar com uma oração. Eu vou pedir que o nosso irmão Henrique faça uma oração ao nosso Deus. Eu peço que o Henrique ative o som aí ative o seu som para poder fazer oração. Faça uma oração de adoração e gratidão a Deus. Santo Deus, Pai eterno, Deus bondoso, gratidamos, ó Pai, por esse momento, por essa oportunidade, ó Deus, da gente estar em comunhão, ó Pai. Para a gente, Deus, estar aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Pai Deus, nós viemos aqui, ó Deus, suplicar, ó Deus, a Sua bênção, Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha entrar nos nossos corações, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que a palavra que vai ser administrada, ó Deus, possa falar em nossos corações, ó Deus. Fortaleça, ó Pai, a nossa fé, ó Deus, cada vez mais, ó Pai. Esteja conosco, ó Deus, livre de todo mal, Senhor. Graças te damos por tudo, ó Deus. Pai amado, Deus bondoso, Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada família, Pai, da nossa igreja, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai, estar entrando, Deus, na casa de cada um, ó Deus, trazendo paz e harmonia, Deus, em nossos corações. Graças te damos por tudo, Senhor. Não somos merecedores de grandes bênçãos, Deus, mas nós te pedimos, Pai, e te imploramos, Deus, que o Senhor esteja conosco, Deus. Em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Nós vamos entoar nesse primeiro momento o cântico, o hino 52, Glória e Coroação, hino de número 52. A letra está aí na tela. Se você também não conseguir ver, você pode pegar o seu inário. Então, hino 52, Glória e Coroação. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz, com dor
geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 reunidos todos com fervor, louvores entoar, louvores entoar, ao que da morte vencedor, com glória, 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 ó raças, povos e nações, ao Rei divino, ao Rei divino, a quem quebramos destinos, com glória, 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 Abramos nossas Bíblias novamente, agora no Salmo 13, do verso 1 ao verso 6. Salmo 13, do verso 1 ao verso 6. Está aí na tela também, que diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando eu estarei relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta-me para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na sua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Amém, que maravilhoso, né? Confio na sua graça, alegre o meu coração na tua salvação, né? Regozije, né? Alegre, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito. Como é maravilhoso, né? Que o Senhor, que essa mensagem possa entrar no nosso coração. Peço que agora nós vamos ter uma oração. Eu vou pedir para a Marlene que conduza esse momento de oração, uma oração de confissão ao nosso Senhor. Pedir que a Marlene faça esse momento de confissão. Senhor nosso Deus, primeiramente te agradeço, Pai, por esta oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, para louvar e adorar o teu santo nome, Senhor. Também te peço, Pai, que venhas de encontro com cada um de nós, Senhor, que tu nos perdoes, Senhor, pelas nossas falhas, pelas coisas que nós fizemos errado, que muitas vezes nós nem sabemos, mas que não são do teu querer e da tua vontade, ó Pai. Que nós saibamos, Senhor, cada vez mais nos ajoelharmos aos teus pés e pedir para que nos perdoes, Senhor, pelas coisas que nós temos feito contra ti, que essa humanidade que está tão corrompida, ó Pai, que tu venhas de encontro com cada um para que possamos, Senhor, melhorar cada dia mais, que nós saibamos, Senhor, cada dia mais louvar e engrandecer o teu nome. Perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas, perdoa-nos, Senhor, os nossos erros. Sê com cada um de nós. É o que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos continuar louvando a Deus agora com 2 cânticos, e o primeiro dele é Ele Exaltado, né? Então, vamos também ter esse momento de louvor, de alegria, que o Senhor possa realmente estar nos nossos corações. Exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Todos necessitam de amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Persiga com respeito, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo.
nosso mundo terminaremos. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo terminaremos. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nós teremos mais um momento de oração. Vou tirar aqui já. Nós vamos ter mais um momento de oração. Eu vou pedir que a nossa irmã Cristina faça uma oração. Pedir que a Mauri ligue o som. Então, a nossa irmã Cristina fazer uma oração ao nosso Deus, pelos nossos irmãos da nossa igreja, por todas as pessoas que estão enfermas, e também ore também pelo pregador dessa noite, que será o nosso reverendo Antônio Olímpio. Então, lembra de tudo isso pelos nossos irmãos, pelos irmãos enfermos e pelo nosso irmão reverendo Antônio Olímpio, que trará a mensagem. Maravilhoso eterno Deus, Pai querido Senhor, nessa noite, ó Pai, quero te agradecer, ó Deus amado, por estarmos sendo aqui reunidos, Senhor, em teu nome, Pai querido, para adorar e glorificar o teu santo nome, meu Deus. Quero te agradecer por esse dia de vida, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, Senhor, nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa visitar cada um dos teus filhos, Senhor amado, Senhor. Aleluia, Pai, que está na tua presença nessa noite. Abençoa os teus servos, Senhor, da igreja presbiteriana, Senhor amado. Toma nas tuas mãos, Senhor. Também apresento nas tuas mãos aqueles que estão enfermos, Pai, aqueles que estão no leito de dor nesta noite. Senhor, quantas vidas, Pai, que os Senhor estão sofrendo, Senhor. Mas o Senhor é o Deus de misericórdia, Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode, Senhor amado, Pai. Ah, Senhor Jesus, se tu quiseres, ó Deus querido, amado, Senhor. Aleluia, Pai, essa pandemia vai passar, Senhor. Nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos, Senhor Jesus querido, nessa noite, Senhor, as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, Senhor, dos teus filhos, Senhor Jesus, nesta noite. Senhor amado, também entregue, Senhor, nas tuas mãos, Senhor amado, a vida do pastor Antônio, Senhor, da sua esposa. Senhor, usa, Senhor, o teu servo, Pai, que vai trazer a tua palavra nesta noite, Senhor amado. Que a tua palavra venha falar a cada coração, Senhor. Que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. A palavra está com o nosso pastor reverendo Antônio. Meus irmãos, é uma alegria muito grande para nós estarmos reunidos neste momento para juntos glorificarmos o nome do Senhor. Nos alegramos com a presença de todos. Irmão Edva, que está aí conosco, aí quietinho, mas está aí participando, né, no seu coração. Irmão Mauri lá também, com o Felipe. A irmã Cristina, que já orou por nós. A Francisca. Maria Zilda. Deve ser a Maria Zilda ali do lado. Isso. Isso aí. Diogo. O presbítero Wendel com a Anne. E o irmão José e a irmã Sueli e a irmã Maria do Eli. Graças a Deus pela presença de todos. Certamente outros deverão tomar parte, né? Meus irmãos, vamos ler a palavra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 10, e depois 16 a 18. Paulo fala assim, 2 Coríntios 7, capítulos 4, versículos 7 a 18, de segunda epístola aos Coríntios. 7 a 10. E lá. Todos acharam? Amém? O som dele está desligando. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Agora, versículo 16 a 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ó Deus, mais uma vez, clamamos a Ti a Tua bênção. Acabamos de ler esse texto, vamos meditar na Tua palavra. Que o Teu Espírito desvenda mais e mais os olhos da nossa compreensão, para entendermos os Teus ensinamentos, extrair com a Tua graça as lições para a nossa vida espiritual, enquanto vivemos neste campo de batalha, cercado de inimigos, de provações, de tentações, que é o mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, a palavra tribulação, ela tem a ver com aflição, pressão e trituração. No pecado para a morte ou na obediência para a vida em Cristo. Paulo aqui está tratando de coisas que, desde o início da carta, capítulo 3, versículo 5, ele trata da nossa suficiência no terreno espiritual. Ele disse: a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. Bem diferente do ministério da morte, versículo 7, gravado com letras em pedra, lá no Monte Horebe, quando Moisés recebeu os mandamentos. Aí lá no verso 8, ele disse: como não será de maior glória o ministério do Espírito, ou o mistério do Espírito em nós? Então, no capítulo 4, versículo 7 deste livro, dessa epístola, Paulo chamou a atenção dos irmãos de Corinto, que também queriam trocar a lei pela graça. Aqui ele vem despertar a eles, e o Espírito Santo nos desperta a eles, e também nos desperta hoje, conforme o verso 7 do capítulo 4. Temos, porém, este tesouro em um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que coisa gloriosa, meus irmãos. É uma coisa que a gente fica por entender. Temos um tesouro, estes conhecimentos, isso que o Espírito Santo nos deu a conhecer em Cristo, é tesouro. Vale mais que muito ouro depurado. Agora o cofre é de barro. Estamos sujeitos a todo tipo de quebra se nós não tomarmos cuidado. E há uma série de coisas à nossa volta que quer nos destruir para nós perdermos este tesouro que está depositado pela fé na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma. Então, é um tesouro num vaso de barro,
Mas Deus, com seu poder, ele nos ajuda a mantermos este recipiendário para guardar este tesouro. Por isso que ele, nos versos 16, nos adverte: não atentando nós para as coisas que se veem, que elas são temporais, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. São as coisas da fé. As coisas da fé, elas são invisíveis, mas visíveis. Invisíveis para os nossos olhos físicos, mas invisíveis aos olhos do nosso coração, que foram abertos, que recebeu o colírio, que está lá em Apocalipse, né? Compres de mim colírio. Ele falou para aquela igreja lá, rebelde: compres de mim colírio, para ungir os teus olhos, para que vejas. Então, nós temos este colírio que nos faz ver o invisível. E é por esta razão que temos de Deus recursos suficientes para enfrentarmos toda e qualquer tribulação que possa surgir, com o intuito, às vezes, de nos jogar por terra e tornar de nós, esvair de nós, esse tesouro que ele colocou nesse vaso de barro, para a glória do nome dele, o nosso corpo. Então, colocando essas coisas, a nossa guerra é com quem guerreamos e a nossa vitória. Então, nós estamos numa batalha. Com quem nós guerreamos? Mas temos uma vitória. Grande é a guerra que nós enfrentamos enquanto nós estamos aqui. Enfrentar todas as coisas que vêm contra nós, tentando nos derrubar, tentando nos tirar do caminho do Senhor e nos colocar no desânimo e assim por diante. Então, podíamos comparar alguns exemplos de Jesus, que foi e é um homem como nós, sem pecado, mas ele também é homem. E ele também teve as mesmas lutas que nós temos, ele venceu todas, pela sua pureza, pela sua santidade, como segundo Adão. Teve força para enfrentar e não cedeu. Após o seu encontro com João Batista, lá no Jordão, ele foi para o deserto da Judéia. E lá ele passou por sua primeira grande prova, como segundo Adão. Adão, o nosso pai carnal, ele teve no Éden, lugar aprazível, lugar de delícias. E lá na primeira tentação que ele sofreu com Eva, ele caiu, tanto ele como a Eva. Jesus, com o segundo Adão, não está no Éden. O Éden de Jesus foi o deserto da Arábia. E lá ele passa por 3 tentações. Primeira tentação, capítulo 4 de Mateus, versículo 3, o diabo quis que ele fizesse a sua vontade, transformar pedras em pães. A segunda está no versículo 6. Tentou Satanás a Jesus para que ele se atirasse lá do monte. A terceira tentação está no versículo 8. Um outro monte. Satanás mostrou as glórias dos reinos do mundo para atrair Jesus com aquela falsa promessa: tudo isso é meu. Aquela mentirosa promessa: tudo isso é meu. Eu te dou se prostrado me adorares. Ele é usurpador. Ele é mentiroso. Então, Jesus simplesmente mandou que Satanás batesse em retirada. Aqui, meus irmãos, a tribulação sofrida por Jesus foi pela tentação. Uma tentação é uma tribulação, é um meio que o diabo usa
para nos tentar, a nos jogar por terra. E Deus permite, com permissão de Deus. Jesus foi tentado nessa descrição e em outras tentações. E por isso, ele, em Lucas, capítulo 22, versículo 20, está registrado que em um dos momentos de muita intimidade de Jesus com seus discípulos, ele lhes afirmou: vós sois os que tende permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus enfrentou todo tipo de tentações. Todo tipo de tentação ele enfrentou. Interessante que aqui nós temos essa particularidade revelada por nós através da pena de Lucas, né? Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então, meus irmãos, toda a vida de Jesus e seu ministério foram repletos de tentações. Mateus capítulo 4, como vimos, o mesmo texto em Lucas capítulo 9, depois 9:58, né? Ele não tinha onde morar, tinha tristezas, capítulo 19, versículo 41, quando ele chorou sobre Jerusalém, e as suas agonias, lá no capítulo 19, versículo 44, e por fim, a morte de cruz, morte ignominiosa, morte vicária, ignominiosa, morte vergonhosa. Para um judeu crer em Jesus, é preciso que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, levando a crer. Porque para os judeus era escândalo morrer quem quer que fosse por cruz. E para os gregos era motivo de vergonha, de escárnio, né? Então, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então, os judeus desanimados, com sofrimentos por causa da fé, ao dizer-lhes, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 32 a 39, Paulo tratando, o escritor aos Hebreus, encarando aqueles irmãos judeus que creram em Jesus, e eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo tentações, aflições, por causa do nome de Jesus. Então o autor diz no versículo 32 do capítulo 10, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminado sustentastes grande luta e sofrimento, falando de um passado que eles tiveram provas, tiveram tribulações, e eles venceram. Ora, expostos como espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Versículo 33. Porque não somente vós compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior. Versículo 34. Não abandoneis, eles não estavam suportando mais. Então o autor os fortalece, os aconselha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades de perseverança. Eles estavam meio com um pé na igreja e outro pé no mundo. É o que acontece conosco quando nós somos atribulados, quando nós somos tentados e às vezes não confiamos suficientemente no Senhor e clamamos por sua graça. Então ficamos divididos em fazer a vontade do Senhor ou fazer a vontade de Satanás, ou ouvir a voz do tentador. Nós às vezes passamos por isso. E muitos, em vez de gritar por socorro,
acaba optando para o caminho errado. Né? Ele diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas, ainda que percam tudo, fiquem sem nada. Mas se vocês não tiverem nada, Jesus disse, você terá um tesouro. Né? Ele disse, aqueles que se entregam a ele têm um tesouro nos céus. Não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai-vos tesouro no céu, onde a traça, ferrugem e coisas semelhantes não existe. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós temos que estar olhando somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque se nós retrocedermos, engatarmos uma ré, sairmos do caminho de Deus para o caminho de Satanás, Deus não terá prazer na nossa alma. Mas se estamos firmes, pedindo socorro, pedindo ajuda para sermos fiéis, porque nossos olhos estão fitos no Senhor, então ele diz que o meu justo viverá pela fé. Fé nessa promessa, fé nessa ajuda, fé nessa assistência. Jesus lá após, você vê lá em Lucas, a tentação de Jesus lá no deserto, ele dá um detalhe que Marcos não deu e Mateus não deu, que após Jesus passar por aquela prova, os anjos vieram e o assistiram. E quando nós estamos passando por provações, mas se estamos resignados, descansados no Senhor, vem auxílio do alto para nos confortar, para afagar a nossa alma, o nosso coração. Nós, porém, diz o autor aos Hebreus, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nada de retrocesso, nada de voltar para trás. Voltar para trás é voltar para a perdição. Mas nós somos, entretanto, pela fé, para a conservação da alma, olhando única e exclusivamente, somente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, meus queridos, eu gostaria que nós meditássemos nestas coisas, através desses exemplos, dado a nós pelos textos que nós acabamos de ler, sobre a tribulação nesses 3 aspectos. Tribulação como aflição, como pressão, como a trituração que acabamos de ver. As provações que Jesus sofreu, conforme Mateus capítulo 4, no deserto, e depois mencionado por ele mesmo em Lucas capítulo 22, 20, ele fala, vocês foram meus companheiros na hora das minhas tentações. Eu fiquei assim, pensativo, né? Então eu fui ver o que Mateus Henry, como comentou sobre esse versículozinho. Aqui ele disse, ele faz um longo comentário sobre esse versículo 20 do capítulo 22 de Lucas, sobre Jesus e os seus discípulos, à sombra da cruz, e tirou do mesmo uma frase eu tirei do mesmo essa frase do seu comentário, que tudo tem a ver com isso conosco também. Ele interpretou como um ato da bondade, um fato de que permanecessem nele. Então, Jesus, ele interpretou como um ato, né? Essa palavra dele, um ato de bondade, o fato de que nós permaneçamos em Cristo. E aqui ele reconhece a sua bondade, embora foi pela ajuda da sua própria graça que os discípulos
tiveram condições de permanecer com ele e chamando a cada um até esse momento de tanta luta para que permanecesse firme em meio às tribulações. Então, nós vencemos todo e qualquer tipo de tribulação, todo e qualquer tipo de prova na graça do Senhor. Os discípulos não foram companheiros de Jesus por eles próprios em momento das tentações de Jesus. Eles foram fiéis companheiros porque a graça de Deus estava sobre eles, como lhes dando segurança para permanecerem firmes neles, embora ali fosse ainda um momento temporário, porque a conclusão da obra de Jesus na vida deles só vai se completar lá no dia que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, conforme o registro de Atos capítulo 2. Então, meus irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da sua santa palavra e assim, com essa palavra, adquiriremos forças para enfrentar toda e qualquer dificuldade que possa vir contra nós. Mas se os nossos olhos estão fitos em Jesus, nós seremos nele mais que vencedores. Deus abençoe, meus irmãos. Fortalecei vocês aí, em nome de Jesus, para enfrentar todo e qualquer. Está firme, está tudo em paz. Permaneça assim, não abre mão. Está passando por um assédio do Satanás? Repreenda-o em nome de Jesus. Arreda Satanás. Assim Deus vai te dar vitória. Deus o abençoe. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós teremos mais um momento de louvor ao nosso Deus, cantando o hino de número 49, Sempre Vencendo. Para o hino para nós finalizarmos o nosso culto de louvor, o hino de louvor, hino 49, Sempre Vencendo. Sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor. Ele supremo, guiando, com seu imenso poder, todos amantes, pois quentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado, amor sem igual. Sempre nos ama e protege, com seu poder ele dá. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Desde passado, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo de vitória, que me permita ajudar, sempre adorado e invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vou pedir que o nosso pastor ora encerrando o nosso culto e depois repete a bênção. Ó Deus, nós louvamos
mais uma vez o teu santo nome, por este momento que acabamos de ler a tua palavra e na nossa simplicidade, na iluminação do teu Espírito, podemos meditar e com a tua ajuda extrair aquelas lições, muitas já conhecidas e outras não conhecidas, mas todas muito vivas nas tábuas do nosso coração, para que nós saibamos nos desvencilhar de todas as armadilhas que o diabo tenta armar contra nós para nos atrapalhar na nossa caminhada contigo até o dia que o Senhor nos chamar na tua presença celestial. Abençoa os meus irmãos, abençoa a nossa igreja, está passando por esse momento de tanta dificuldade, ausente dos irmãos no corpo, embora presente no espírito, ainda temos a bênção de ter esse meio, desse encontro tão simples, mas representando a tua igreja, nós louvamos o teu nome, ouvimos a tua palavra e buscamos de ti orientação. Nos dê uma semana, Pai, abençoada, guarda-nos de todo mal. Põe a tua mão santa sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada criança. Supre as necessidades, Pai, de cada servo teu, em que área que estiver carecendo, financeira, material, espiritual. Põe a tua mão santa, Pai, sobre os teus filhos. Fica conosco, Pai. Recebe a nossa gratidão nessa semana que estamos começando. Que a semana seja de bênção e que breve possamos voltar a agosto, tudo esteja em condições para voltarmos a nos reunir na tua casa com os teus filhos, para juntos tributar a ti a glória que nós te devemos e viver nessa comunhão tão gloriosa que nós temos quando nos reunimos em igreja. É a nossa oração, Pai, humilde e sincera, que nós dirigimos a ti no nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a eterna consolação, a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Nós estamos encerrando aqui, eu só vou encerrar no YouTube. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você não é membro da igreja, em breve venha conosco participar dos nossos cultos e que o Senhor possa nos abençoar. Amém?